Olá, centelistas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar aqui. Nós estamos no capítulo 16 e o título é Reconcilia-te sem demora com o teu adversário. Então, Jesus, ele diz assim: se estiveres fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrares de que o teu irmão tem contra ti alguma coisa, deixa ali tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois, então, volta a fazê-lo. Conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás posto a caminho com ele, para que não suceda que ele, o adversário, te entregue ao juiz, e que o juiz te entregue ao ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagardes o último centil. Mateus capítulo 5, 23 a 26. Bom, primeira coisa que a gente precisa prestar atenção aqui é que é interessante que o começo da fala de Jesus nos coloca como algozes. Vocês já perceberam isso? Então assim, quando você for fazer a sua doação, a sua oração, a sua oferta no altar e perceber que alguém tem algo contra ti, olha que interessante, vá lá se acertar. Porque quando a gente faz essa passagem, geralmente é o quê? Se alguém for o meu adversário, se alguém me maltratou, se alguém fez algo ruim para mim, o outro. E nós, no local de vítimas. Não é isso que está escrito. Está escrito ao contrário. Quando você for se conectar com a espiritualidade, você for se conectar com Deus Pai Criador, nós precisamos estar limpos. Limpos. E como é que fazemos isso? Fazemos isso estando com o coração, com a consciência tranquila de termos nos acertado com aqueles que entenderam de nós a nossa atuação como adversária. Porque tantas e tantas vezes nós agimos em algo, e pensem vocês aí, em algo que nós fizemos que fazia sentido pra gente quando a gente tinha, 20, 30 anos, e agora com 40, depois com 50, 60, já não faz sentido nenhum, você agiria completamente diferente? Muitas vezes nós temos criamos esses adversários por ignorância, por falta de maturidade, porque ainda caminhávamos, ou melhor, ainda engatinhávamos na nossa evolução, e que hoje nós já não faríamos essas coisas. Isso é real, é a lei do progresso, lei divina. Então isso acontece. Então olha que interessante, ele está dando uma hashtag dica para uma vida espiritual plena. Então ele está dizendo o seguinte, olha, quando você for orar, muitos de nós, como espíritas que somos, não frequentamos templos e centros de oração que nós normalmente fazemos entregas de ofertas físicas. Mas vamos dizer, doações, tanta gente doando para o Rio Grande do Sul, auxiliando os nossos irmãos. Lindo! É importante fazer o bem, é importante fazer o bem. Mas o Jesus está ensinando aqui para a gente se conectar com a espiritualidade. Nós devemos, e ele ainda fala, você vai lá, se acerta com seu adversário e volta. E depois faz. Por quê? Porque é importante nós termos a devoção, é importante nós lembrarmos sempre que Deus é nosso Pai, que nós não estamos sós aqui na Terra, que nós não estamos desamparados. Mas é como se fosse quase, entre aspas, uma hipocrisia, É mais ou menos isso que ele está dizendo. Você não pode vir aqui se conectar com a espiritualidade se você ainda está com problemas aqui na sua própria área, digamos assim. E o mais interessante é que ele fala, olha, vai lá, se acerta e aproveita enquanto a pessoa está andando, caminhando convosco, ou seja, está encarnado. E agora vem uma segunda visão nossa, de espíritas que somos, de que se não resolver aqui, vai levar para a próxima. E muitas vezes, se não sempre, em condições mais difíceis.
Então já deu um BOzinho? Já resolve. Ah, mas eu não gosto, mas eu não acho que eu devo. Olha, começa pensando assim: eu vou resolver para não ter que reencarnar com esse ser, esse espírito que está aí maravilhosamente, né, tendo dificuldades comigo. Então já vou resolver aqui, ó, rapidamente. Por quê? Porque algum controle nós conseguimos ter nessa encarnação. Então nós sabemos quem nós estamos nessa encarnação, quais são as situações nessa encarnação. Nós estamos sempre aprendendo junto com a espiritualidade maior, buscando sermos melhores, não é, pessoal? Estamos aí buscando sermos melhores. Então nós temos um terreno fértil para que possamos resolver essas questões neste momento. Então vamos aproveitar para, sempre que nos conectarmos com a espiritualidade, termos a tranquilidade de que estamos com o nosso coração leve e que o coração do nosso irmão também está leve. Né? Que nós estamos distribuindo bem a concordância, a ajuda, a paz, né? Que nós sejamos, como diz a oração de São Francisco, né? Instrumentos da paz de Deus na Terra. Olha que responsa. É uma responsabilidade, não é mesmo? Então, observar isso. Quando for orar, for se colocar em conexão com a espiritualidade, verificar se não tem alguma coisinha aqui que precisa ser organizada. 2, organizar. Falar, pedir perdão, desculpa. Porque quando a gente não faz isso, é o nosso orgulho, a nossa vaidade que está ali falando. E nós já sabemos, né, através do Espiritismo, as duas grandes chagas da humanidade: egoísmo e orgulho. Então, se a gente ficar numa dessas duas, a gente não está aproveitando os ensinamentos para colocar em prática. E aí diz mais, você vai lá, resolve o BO, volta para se conectar com a espiritualidade, porque isso é importante. Jesus vem trazer essa noção que os relacionamentos são mais importantes que as coisas materiais. Porque naquela época havia um grande nível de sacrifício, né? Os judeus, para tudo, matavam os bichos e colocavam os bichos para sangrar lá na frente do templo, em aquilo como se fosse um comprar, né? Vamos dizer assim, um comprar o perdão de Deus. E aí Jesus vem e fala, cara, não é isso. Não é isso. Deus é amor. Ele quer que você ame. Não quer que você mate, que você coloque o bicho pra lá e coloque o bicho pra cá e lava aqui, lava lá. Não é isso. Aí você vai dizer, como é que você sabe que não é isso? Simples. Se fosse isso, Jesus teria dito, olha, para vocês chegarem até o Pai, façam sacrifícios. Matem os bichos. Faça tal coisa, não tome tal banho, fique tantos dias separado de sua esposa. Tem um monte de ordem, de leis, de organização da época que faziam sentido para a época em outro contexto, um contexto mais de saúde pública, né? Mas vocês concordam que Deus, que é amor, que é criador, ele vai ficar feliz de você ir lá matar um bicho, deixar o bicho sangrando na escada? Não. Deus quer que nós sejamos felizes. E quando a gente entender isso e agir de acordo, não tem erro. Eu falo sempre, né? Às vezes algumas pessoas me perguntam, mas o que tem que fazer para ser feliz? Eu falei, olha, eu vou dizer para você o que eu procuro fazer. Nem sempre consigo, mas eu procuro fazer. Atender às leis divinas. De justiça, amor e caridade, de trabalho, né? As leis divinas que regem e foram criadas por Deus e regem o nosso planeta como os outros. Vou dizer o mundo, né? Porque a gente dizer o mundo, nós espíritas não podemos dizer isso, né? O universo, como só tivesse a gente. Não. O universo sim, sabendo que a Terra é apenas uma casa do Pai. E que na casa do Pai há muitas moradas. Está certo? Um abraço para vocês e até a próxima!